Olá, amigos, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de chamar a sua atenção, gostaria que você prestasse atenção, porque você que, de repente, é uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica, você que talvez frequenta, quem sabe, a própria Igreja Universal do Reino de Deus, não importa a denominação. E muitas são as perguntas, muitas são as dúvidas que têm surgido por parte de algumas pessoas com relação à política dentro da igreja. Muitas pessoas não veem isso com bons olhos, não veem isso como uma coisa de Deus, e sim como uma coisa do mal. Muitas pessoas já me falaram isso, mas por que a igreja se envolve com a política? Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler lá no livro de Esther. Eu sei da história, não vou ler aqui a história, mas eu vou apenas fazer um comentário e depois você confere. Quem foi Esther? Esther foi rainha de um rei chamado Mordecai. Ela foi nomeada a rainha. E às vezes a pessoa, ela recebe um cargo, ou seja, ela é abençoada, como Esther ela foi receber um cargo, né, diante do rei, e logicamente ela ficou muito feliz, mas ela se esqueceu da responsabilidade para a qual ela havia sido chamada, ela havia sido nomeada a rainha. E a pergunta é a seguinte: ser rainha, isso não é ser político? Esther era mulher de Deus. E de um determinado tempo, diz a Bíblia, que um rei inimigo, né, do povo de Israel decretou a morte de todos os judeus. De todos os judeus. E quem que tinha que ir lá interceder para que aquele decreto não se cumprisse? Justamente Esther. Esther que tinha que ir lá e interceder pelo povo. Esther, como uma mulher de Deus, era ela que tinha que ir lá interceder pelo povo. Eu tenho certeza que naquela época, muitas pessoas devem ter criticado o fato de Esther, sendo uma mulher de Deus, ter sido escolhida para ser rainha de um rei, ou seja, se envolver com a política. Eu tenho certeza que naquela época houve críticas, mas havia um propósito. Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia do decreto do rei Assuério com relação ao povo de Deus, que ele ia mandar matar como mandou matar. E Esther que tinha que ir lá interceder. Os dois reis não poderiam se encontrarem. Você pode conferir isso lá no livro de Esther. Você pode conferir. Só que a ordem era a seguinte: se por acaso alguém pisasse pelo menos no pátio do rei, esse alguém teria que ser morto. E por esta razão, quando Esther recebeu a notícia para ir lá e interceder pelo povo, Esther se recusou e mandou o seguinte recado para o rei que era o seu senhor, para o rei que havia nomeado ela como rainha. E disse: olha, vamos deixar acalmar um pouco, porque a ordem que se alguma pessoa ela pisar no pátio do palácio do rei, esse tem que ser morto. Então, a princípio, ela ficou assustada, porque ela estava feliz por ter sido escolhida como rainha. Ela só não tinha consciência da sua responsabilidade. E aí o rei Mordecai, que era o seu senhor, que era o rei da qual ela era a rainha, mandou o seguinte recado para ela: olha, fala para Esther que se ela não for lá interceder pelo povo, eu tenho quem colocar no lugar dela. Ou seja, ela vai perder o cargo de rainha. E quando Esther recebeu essa notícia, então ali a ficha caiu. E ela então usou da sua autoridade como mulher de Deus e como rainha. Ela convocou todo o povo e disse: olha, mande que o povo entre em jejum. Ela fez um propósito de jejum e oração. E ela disse: olha, que eu vou lá falar com o rei. Se eu perecer, eu pereci. Mas ela usou as armas da fé. E assim ela foi bem sucedida. Ela foi até o rei que havia ameaçado, que estava ameaçando a morte de todos os judeus, intercedeu por aquele povo e o rei mudou o seu decreto. Nenhum judeu foi morto na época. Meu amigo, minha amiga,
Você que de repente fica achando que a política não é de Deus, que a política é do diabo, essa é a linguagem que muitos crentes, muitos evangélicos usam, você está indo contra a Bíblia Sagrada. Você está indo contra o próprio Deus. Leia o livro de Esté, para que você possa entender o porquê que às vezes a igreja escolhe homens de Deus, pastores, às vezes bispos, para representar a igreja. E que muitas das vezes, muitos evangélicos se recusam a darem o seu voto de confiança. Saiba que Deus, desde o início, em outros vídeos nós vamos poder estar aqui falando da vida de José, que foi governador, um político, que era um plano de Deus, e até hoje não é diferente. Por isso que, muitas das vezes, o homem de Deus, às vezes é tirado do altar, colocado no meio político para representar o povo de Deus. Espero que, através dessa mensagem, tenha conseguido esclarecer alguma coisa ao seu coração. Mas não deixe de ler, não, o livro de Esté, para você poder entender a nossa mensagem. Numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos e até lá.